Jeová é o nome de Deus? O nome de Deus é Jeová? Não, não é. Jeová não é o nome de Deus. E por que não? Por que que Jeová não é o nome de Deus? Porque Jeová é um nome em português. E, se vocês lerem um pouquinho a respeito do idioma português, vocês vão perceber que ele se formou mais ou menos no século XI da nossa era. Portanto, aquilo que Deus falou lá para Moisés e a formação da língua portuguesa, nós vamos ter aí aproximadamente 2.500 anos, mais ou menos, separando uma coisa da outra. Então, Jeová é um nome em português, não é em hebraico, não é em grego, aramaico e nenhuma das línguas originais das Escrituras. E uma outra curiosidade, você sabia que a letra J, ela foi a última letra do alfabeto? Ela foi uma letra que foi criada somente no século XVI, no início dos anos 1500. Então, é impossível que o nome revelado de Deus para Moisés fosse esse nome Jeová, porque não existia o português. E Moisés não entenderia nada de português, não saberia escrever nada de português. E o nome que Deus se revelou para Moisés foi em hebraico e não em português. E nomes não se traduzem. Porque às vezes você está falando com uma pessoa e fala, não, mas Jeová é o nome em português de que Deus falou para Moisés. Então aí nós aplicamos mais um princípio para dizer que Jeová não é o nome de Deus. Porque nomes a gente não traduz. Então, por exemplo, Jacó, Jacove, Iago e Tiago, em princípio, eles são o mesmo nome, o mesmo significado, mas cada nome é cada nome. Você não tem nenhum amigo aí que chama Tiago e você vai chamar ele de Jacó. Ou então ele chama Iago e você vai chamar ele de Tiago, porque o nome dele é Iago. A minha mãe se chamava Daisy, né? Daisy é um nome inglês que significa Margarida. Mas ninguém chamava minha mãe de Margarida. A Margarida é a Margarida e a Daisy é a Daisy. Como também, mais um exemplo, o nome Guilherme. Em português é Guilherme, em inglês, francês, espanhol, italiano, eles chamam de William, às vezes com N, às vezes com M, mas em geral com N. E em alemão, William. E você não vai chamar uma pessoa que... Nós temos aqui muitos Williams aqui na igreja, né? E ninguém vai chegar e chamar o William de Guilherme, porque o nome dele não é Guilherme, o nome dele é William. E quem é Guilherme, é Guilherme. Então, se o nome de Deus fosse Jeová, seria Jeová. Ou se fosse Iavé, que é o equivalente, né? Seria Iavé, não Jeová. Então, como é que surgiu esse nome Jeová? Qual que é a origem desse nome? Quando nós pegamos os originais das Escrituras, em hebraico, o equivalente a esse nome Jeová vai aparecer esse tetragrama. Esse aí faz parte do
alfabeto hebraico, né? Eles não têm as mesmas letras que nós temos. Daí são, então, 4 letras do alfabeto hebraico. 4 consoantes. Para que o povo judeu não levasse o nome de Deus em vão, eles não escreviam o nome completo de Deus. Então, quando Deus falou para Moisés, Deus falou um nome. E daquele nome só foi registrado nas Escrituras as consoantes. Eles não escreveram as vogais. Quando Moisés foi escrever esse texto aqui, na hora que Deus falou o seu nome, ele escreveu apenas esse tetagrama. Ele não escreveu o nome completo. Mesma coisa você pegar seu nome e você tirar todas as vogais e você só escrever as consoantes do seu nome. Na hora que você bater o olho, você vai saber quais são as consoantes que vai ter no teu nome e você vai saber que é o teu nome que está escrito lá. E com o povo de Israel também acontecia a mesma coisa. Todas as vezes que eles iam ler as Escrituras, eles já tinham em mente quais eram aquelas vogais, e na hora deles lerem, eles incluíam as vogais naquele tetagrama. Entenderam? Agora, nós temos 5 vogais. 5 vogais. Se você começar a fazer as probabilidades de vogais que cabem ali, as probabilidades, nós vamos ter mais de 4.500 possibilidades de nomes. Sem contar que pode haver repetição de 2 vogais, uma depois da outra, sem contar. Por exemplo, assim, Arão, Abraão, Isaac. Eram todos nomes que tinham a repetição de vogais, uma atrás da outra. Então, irmãos, a probabilidade desse nome ser o equivalente a Jeová é aproximadamente 1 em 5.000. E jamais seria Jeová pelo fato de Jeová ser uma palavra em português e ter a letra J, que, como eu falei para vocês, ela só foi criada no século XVI da nossa era. O equivalente no nosso alfabeto, daquele tetagrama, são essas consoantes. Y, H, W, H. Da onde, então, surge aquela palavra, então, que nós pronunciamos, então, como Iavé, e daí, então, vai surgir aí o Jeová, né? Agora, vê só. Êxodo 3,15, repetindo novamente aquele texto que nós lemos na inicial. Assim disse Deus. Esse Deus, então, lá no original, é Elohim, que é poderoso, supremo. Disse mais Deus, Elohim, ainda a Moisés. Assim dirás os filhos de Israel. Então, daí você pega nos originais e está lá. Esse tetagrama, YHWH. Que daí eles traduziram, então, aqui nas nossas versões, algumas delas, como Jeová. O Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, toda essa repetição aqui, o Deus de Abraão, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, aparece novamente a palavra Elohim. É este meu nome para sempre, e este é o meu memorial para todas as gerações. Agora, nós perguntamos assim, como é que surgiu, então, por que eles optaram essas consoantes? Essas consoantes, que dá o nome Iavé, e depois ele é traduzido para Jeová. Aproximadamente, no século
10º da nossa era. Tinham aqueles homens que eles eram chamados de maçoretas, e eles eram encarregados de fazerem a cópia das Escrituras. E eles resolveram, para facilitar, eles resolveram incluir as vogais no tetragrama. Então, se você pegar qualquer cópia das Escrituras, antes disso, sempre iria aparecer o tetragrama em qualquer língua que tivesse. Não iria aparecer o nome completo. Então, só foi aproximadamente... às vezes você pega algum historiador que fala século VII, outros entre o 7º e o 10º, mas isso não faz muita diferença. Então, vamos ficar aí no 10º século da nossa era. Então, esses maçoretas, eles resolveram incluir as vogais nesse tetragrama. E o que eles fizeram? Eles pegaram o nome Adonai, que significa Senhor, pegaram as vogais que contém no nome Adonai e lançaram essas mesmas vogais naquele tetragrama. E daí, então, se originou a palavra Yahvé e, no nosso idioma, Jeová. A questão é que nós não sabemos qual foi o nome que Deus falou para Moisés. Nós não sabemos. Agora, não tem nenhum registro? Não tem nenhum registro? Não tem nada escrito? Não. Por quê? Como eu já disse para vocês, as pessoas, eles incluíam as vogais quando eles iam ler, não é isso? Só que naquele período intertestamentário, que abrange ali um período de aproximadamente 400 anos entre o último livro profético e depois o aparecimento de Cristo, naquele período, eles deixaram de pronunciar aquela palavra. Então, aquela pronúncia, ela se perdeu. Não existe nenhum registro escrito, e muito menos falado, né, de qual seria esse nome. É por isso que é impossível nós sabermos qual nome que Deus revelou para Moisés.